Por que ajudar? De um lado, se estivéssemos nós ou nossos mais próximos na situação de precisar de ajuda, não seria bom a recebermos? Ajudar não é só não prejudicar o próximo, nem mesmo não ser indiferente, mas sim ativo na propagação do bem. Somos animais sociais e dependemos dos outros para sobreviver. Numa sociedade, cada qual faz sua parte, seu papel, seu trabalho, e com isso ajudamos aos outros numa cadeia eficiente de suprimento de produtos, serviços, interação e relacionamento. Quando atacamos os outros ou a sociedade, agimos de forma insustentável, porque agredimos o funcionamento da sociedade, já que prejudicamos uma ou mais de suas engrenagens, e inclusive a nós mesmos e nossos familiares e descendentes a longo prazo. Imagine por um instante o contrário, que tudo o que você e todos da sociedade fizessem fosse agredir, atacar, extrair recursos de todos. Ninguém confiaria em ninguém e todo mundo estaria numa guerra constante, sangrenta e destruidora da própria sociedade. A sociedade como um todo nada produziria para ninguém e se autodestruiria completamente, até que pessoas dentro de grupos pequenos passassem a confiar umas nas outras e trazer algum alívio interno ao grupo, mas ainda num ambiente desolador e destruidor, grupos contra grupos. O oposto, a cooperação, o trabalho honesto, a produção, trazem progresso, bem-estar, confiança, esperança a todos. Só o amor e o trabalho constroem. Isso é a sustentabilidade das nossas ações visando o bem geral. O ódio e a agressão só destroem. A sustentabilidade aqui é o conceito essencial do porquê ajudar. Para agirmos em sociedade, precisamos atuar para o bem-estar e o progresso da sociedade, ou seja, de forma sustentável, colaborando com seu funcionamento e não prejudicando os outros. Quanto melhor cada elemento da sociedade estiver apto para fazer o seu papel, mais o todo irá melhor. O menor gasto de energia, recursos e tensão emocional vem de situações normais onde não há embates. A maior estabilidade garante a maior produtividade geral. O antagonismo, o egoísmo e a indiferença só pioram a situação e produzem mais dificuldade. Aqui não nos referimos à competição saudável entre fornecedores de produtos e serviços numa economia de mercado que tem o mérito de regular a oferta e a demanda de produtos e serviços, podendo potencialmente levar ao progresso geral de um país, porque minimiza desperdícios, uma vez que desestimula os excessos de oferta e recompensa a produção do que está em falta, mas também pode levar a índices recordes de emprego e renda. Nos referimos ao antagonismo entre as pessoas ou grupos, a inimizade, o distrato, a maldade, a má intenção, golpes e crimes. Ou seja, se de um lado você tem a cooperação e a ajuda, isso leva à estabilidade, o que promove um ambiente de mais progresso geral. Se você tem agressão ou indiferença, isso leva à instabilidade, o que retira oportunidades de progresso geral, levando à pobreza, estagnação e ruína geral. Às vezes, um elemento da sociedade não está bem, está desempregado, está doente, está precisando de consolo, orientação, de uma mão amiga. Nesse momento, ao ajudar esse elemento, o estamos fortalecendo para ele voltar à ativa no tecido da sociedade, para que ele se integre, produza e progrida. Ao prejudicar alguém ou deixar de ajudar quem esteja sem condições de trabalhar e interagir na sociedade, esse elemento também pode ter comprometido a sua missão reencarnatória além da social, porque seu campo de ação se deprime e suas prioridades passam a ser quase que exclusivamente a sobrevivência,
pondo de lado outros projetos onde pudesse propagar o bem, e pode com isso estagnar ou atrasar seu processo de crescimento espiritual, ou seja, sua evolução moral e intelectual. Agora, ajudar não significa que você deva fazer tudo por alguém. A vida é uma experiência individual e o progresso também é individual. Então você deve ajudar o próximo naquilo que é importante e momentaneamente ele não consegue sozinho, desde que isso também não te exaura os recursos ou o tempo. Nem mesmo aos filhos devemos fazer tudo. Eles precisam crescer e a dificuldade e alguns obstáculos são pedagogicamente importantes para o seu desenvolvimento. Mas sempre estaremos próximos para socorrer se necessário. Esse é o espírito. Por outro lado, tem vezes que é melhor não ajudar financeiramente. Quando a pessoa vem recebendo ajuda, mas se acomodou numa situação de ser ajudado, sem tomar a iniciativa de trabalhar para conseguir. Nessas situações, é melhor apenas indicar o caminho e deixar a pessoa se superar para crescer. Às vezes dói para crescer, mas depois ela vai celebrar essa vitória pessoal. A grande ventura de ajudar o próximo está no aspecto espiritual. Quando ajudamos e trabalhamos pelo próximo, doando nosso tempo e recursos, de coração e desejando o bem, recebemos um eflúvio de bênçãos para a nossa alma e reforçamos nosso halo de proteção de forma geral. Com isso, modificamos positivamente nossa realidade, porque passamos a sofrer menos interações negativas com o ambiente e as pessoas e passamos mesmo a interagir com novas oportunidades positivas. É a lei do retorno começando a funcionar a nosso favor. O oposto, a agressão e o crime, causam uma depressão em nosso halo de proteção, de forma que inexoravelmente vamos sofrer as consequências de nossos atos ruins. Muita gente se recusa a ajudar porque acha que o problema não lhe diz respeito, achando que é papel do Estado cuidar de ajudar. Em primeiro lugar, ante uma situação de fome, frio, tristeza, angústia, somente aqueles que estão por perto conseguem perceber e socorrer, porque o Estado é muito lento até para detectar, quanto mais para ajudar. O Estado age de forma burocrática e só atende até certo ponto muito precário, em face de seus orçamentos limitados e outras prioridades que dão mais votos. O nosso papel é o de socorrer na medida do possível, de forma imediata e temporária, para ajudar o irmão a sair da situação em que se encontra ou para aliviar sua situação, e não um papel permanente de auxílio, esse sim, papel de Estado. Mas, por outro lado, aquele que acha que o problema não lhe diz respeito, desconsidera que Deus lhe colocou no caminho esse necessitado, porque você é o recurso com o qual Ele conta para ajudá-lo. E isso, antes de mais nada, é um teste em que Deus verifica a nossa lealdade com seus princípios do amor ao próximo e da caridade. Falhamos miseravelmente na maioria das vezes, mas sempre é tempo de começar. E um pouquinho que ajudamos, isso já representa muito para quem recebe e muito nos ajuda também. É claro que não somos capazes de ajudar a todos, então vamos pelo menos ajudar aqueles que estão mais próximos no nosso caminho, na nossa vista. Tente vislumbrar quantas crianças pobres e com poucas oportunidades não poderiam ter seu presente e seu futuro melhorados ante um simples calçado para irem para a escola, ou um agasalho no frio para ficarem aquecidos enquanto estudam, ou um cobertor para ficarem confortáveis para dormir. Não é difícil ver o campo ilimitado de ajuda que podemos empreender. E não devemos julgar a quem ajudamos, se merece a nossa ajuda ou não, a menos que saibamos, por exemplo, que é um adulto mal intencionado. Do contrário, se for necessitado, devemos ajudar e deixar a Deus julgar
e cuidar do merecimento ou não, e não nós. Se não sabemos quem ajudar, podemos escolher uma entidade beneficente séria, como tantas que existem no Brasil, porque essas já têm estruturado o tipo de ajuda que promovem e vamos fortalecer quem já é especialista naquele tipo de ajuda. No entanto, existem situações, como por exemplo, a maior parte dos pedintes de rua, que por mais que você ajude, eles continuam sempre nos mesmos lugares, pedindo e vivendo dessas esmolas. Esses são os casos em que o Estado deve cuidar com programas específicos, porque são constantes. Não se trata exatamente de pedido de socorro, mas um hábito que o pedinte desenvolveu para sobreviver sem sair dessa rotina em que se colocou. O Estado, então, deve prover um programa para reconduzir o cidadão a uma vida produtiva, reformando seus valores, muitas vezes destruídos pela bebida ou pelas drogas, para voltar à disciplina do trabalho, do estudo e da convivência familiar. Mas devemos deixar nosso coração aberto a ajudar, porque mesmo entre os pedintes de rua, pode haver aqueles que estão ali por uma situação de desespero, uma ruína pessoal, que pode não estar ligada necessariamente a álcool ou drogas. Então deixemos nosso coração ajudar, mas ainda assim intercedamos por eles com as autoridades para que programas públicos os possam ajudar de forma assistencial mais permanente. Ajudar também não é necessariamente contribuir com dinheiro, e muitas vezes nenhum dinheiro é necessário. Na maior parte das vezes, o necessitado precisa de um ombro amigo, de uma palavra de conforto, de uma orientação, de uma luz. Então, a indicação de caminhos bons é o que é necessário muitas vezes para uma pessoa poder superar suas dificuldades. Porém, muitas pessoas, ante outras dificuldades, ainda se aproveitam dessa situação para explorar e prejudicar, o que é uma covardia antes de mais nada, além de ser insustentável, conforme já dissemos, e com consequências espirituais severas para o futuro de quem praticou. Mas não precisamos nos restringir a ajudar indivíduos, mas podemos e devemos fazê-lo pela coletividade, pela sociedade toda. Podemos ajudar em mutirões para pintar uma escola, uma creche, ajudar um vizinho. Podemos ser voluntários em entidades filantrópicas sérias e doar nosso tempo e nosso trabalho em favor do próximo. Podemos cobrar nossos deputados e senadores, por exemplo, exigindo leis mais rígidas para combate à corrupção. Imagine se tivéssemos aprovado uma lei que tornasse a corrupção um crime hediondo, porque prejudica milhões. Podemos cobrar nossos vereadores para um programa de recuperação e tratamento aos mendigos, retirando-os das ruas e dando-lhes novamente dignidade. Podemos protestar contra decisões políticas destruidoras, como as de aumentos de impostos, contra o cerceamento da liberdade, etc. Enfim, podemos ajudar o todo da sociedade e não somente indivíduos, e essa atividade também é igualmente abençoada por Deus. Uma das preces mais belas de Francisco de Assis diz: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado e morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Essa prece é a síntese do amor posto em ação, da verdadeira caridade, e veja quantos âmbitos diferentes ela aborda a propagação do bem sem tocar no aspecto monetário.
uma visão extraordinária das diferentes possibilidades de fazer o bem. Para Deus, a maior exaltação vinda dos homens está na caridade. Na Bíblia, em Mateus 25:40, encontramos: "E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes." Sejamos pródigos na propagação do bem, na caridade, no socorro, no amparo aos necessitados, colocando o amor em ação, conforme nos inspira Francisco de Assis. Somos sempre abençoados ao ajudar.